Livro de Daniel. Capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, chegou a Jerusalém e sitiou-a. E Jeová entregou-lhe Jeoiaquim, rei de Judá, nas mãos, juntamente com alguns dos utensílios da casa do verdadeiro Deus, e levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus. Ele colocou os utensílios na sala do tesouro do seu Deus. O rei, então, ordenou a Aspenaz, principal oficial da corte, que trouxesse alguns israelitas, incluindo os de descendência real ou nobre. Deviam ser jovens, sem qualquer defeito, de boa aparência, dotados de sabedoria, conhecimento e discernimento, capazes de servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a escrita e a língua dos caldeus. Além disso, o rei estipulou-lhes uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Eles deviam ser treinados durante 3 anos e, no fim desse período, passariam a servir o rei. Entre eles, havia alguns da tribo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o principal oficial da corte deu-lhes outros nomes. A Daniel chamou Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdenego. No entanto, Daniel decidiu no coração que não se tornaria impuro com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Assim, pediu permissão ao principal oficial da corte para não consumir essas coisas que o tornariam impuro. E o verdadeiro Deus fez com que o principal oficial da corte mostrasse favor e misericórdia a Daniel. Contudo, o principal oficial da corte disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que estipulou o vosso alimento e bebida. E se ele perceber que a vossa aparência está pior do que a dos outros jovens da vossa idade? Por vossa causa, eu serei culpado perante o rei. Porém, Daniel disse ao guardião, a quem o principal oficial da corte tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Por favor, faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Deem-nos vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a aparência dos jovens que comem as iguarias do rei, e, de acordo com aquilo que observar, decida como é que tratará os seus servos. Ele concordou com a proposta e fez uma experiência com eles durante 10 dias. Ao fim dos 10 dias, eles tinham uma aparência melhor e mais saudável do que a de todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Portanto, o guardião retirava as iguarias e o vinho que lhes eram destinados e dava-lhes vegetais. E o verdadeiro Deus deu a estes 4 jovens conhecimento e compreensão de todo o tipo de escrita, e também lhes deu sabedoria. E Daniel recebeu entendimento de todo o tipo de visões e sonhos. Ao terminar o prazo que o rei tinha determinado para que os levassem à sua presença, o principal oficial da corte levou-os perante Nabucodonosor. Quando o rei falou com eles, não havia em todo o grupo ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles continuaram a servir perante o rei. E sempre que o rei os consultava sobre um assunto que exigia sabedoria e entendimento, ele achava-os 10 vezes melhores do que todos os sacerdotes magos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até ao 1º ano do rei Ciro. Capítulo 2. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve diversos sonhos. Ele ficou tão agitado que não conseguia dormir. Portanto, o rei mandou convocar os sacerdotes magos, os adivinhos, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe contassem os sonhos que ele tivera. Portanto, eles entraram e apresentaram-se ao rei. O rei disse-lhes: Tive um sonho e estou agitado porque quero saber o que sonhei. Os caldeus responderam ao rei na língua aramaica: Ó rei, viva para sempre! Conte o seu sonho aos seus servos e nós daremos a interpretação. O rei respondeu aos caldeus: Esta é a minha última palavra. Se não me revelarem o sonho e a sua interpretação, serão cortados em pedaços e as vossas casas serão transformadas em latrinas públicas. Mas,
Se me contarem o sonho e fizerem a sua interpretação, dar-vos-ei presentes, uma recompensa e grande honra. Portanto, digam-me o sonho e a sua interpretação. Eles voltaram a dizer: Que o rei conte o sonho aos seus servos, e faremos a sua interpretação. O rei disse-lhes: Eu sei muito bem que estão a tentar ganhar tempo, porque viram que vos dei a minha última palavra sobre o assunto. Se não me revelarem o sonho, todos vocês terão uma única punição. Porém, vocês combinaram dizer-me uma mentira e enganar-me, esperando que a situação mude. Portanto, digam-me o sonho e saberei que são capazes de me dar a sua interpretação. Os caldeus responderam ao rei: Não há homem na terra que seja capaz de fazer aquilo que o rei está a pedir, pois nunca nenhum grande rei ou governante pediu algo assim a um sacerdote mago, adivinho ou caldeu. Aquilo que o rei está a pedir é difícil, e não existe ninguém que o possa revelar ao rei, a não ser os deuses, que não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou extremamente furioso e mandou matar todos os sábios de Babilônia. Quando a ordem foi emitida e os sábios estavam prestes a ser mortos, Daniel e os seus companheiros também foram procurados para serem mortos. Então, Daniel, com prudência e cautela, falou com Arioque, que era o chefe da guarda pessoal do rei e tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Ele perguntou a Arioque, o oficial do rei: Por que é que o rei emitiu uma ordem tão severa? E Arioque informou Daniel sobre o assunto. Portanto, Daniel apresentou-se perante o rei e pediu-lhe que lhe concedesse tempo para dar ao rei a interpretação. Depois, Daniel foi para casa e contou aos seus companheiros Ananias, Misael e Azarias o que tinha acontecido. Ele pediu que orassem para que o Deus do céu mostrasse misericórdia com respeito a esse segredo, de modo que Daniel e os seus companheiros não fossem destruídos com os outros sábios de Babilônia. Nessa noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Por isso, Daniel louvou ao Deus do céu. Daniel disse: Que o nome de Deus seja louvado por toda a eternidade, pois somente Ele tem sabedoria e poder. Ele muda tempos e épocas, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm discernimento. Ele revela as coisas profundas e as coisas escondidas, sabe o que há na escuridão e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus dos meus antepassados, dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e poder. E agora revelaste-me o que te pedimos. Tu revelaste-nos o assunto que preocupa o rei. Depois disso, Daniel procurou Arioque, a quem o rei tinha designado para destruir os sábios de Babilônia, e disse-lhe: Não destrua nenhum dos sábios de Babilônia. Leve-me perante o rei, e eu darei ao rei a interpretação. Rapidamente, Arioque levou Daniel à presença do rei e disse-lhe: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode revelar a interpretação ao rei. O rei perguntou a Daniel, que tinha recebido o nome de Beltesazar: Podes realmente revelar-me o sonho que tive e a sua interpretação? Daniel respondeu ao rei: Nenhum sábio, adivinho, sacerdote mago ou astrólogo é capaz de revelar ao rei o segredo que ele quer saber. No entanto, há nos céus um Deus que revela segredos, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá na parte final dos dias. Este é o sonho, e estas são as visões que lhe passaram pela mente enquanto estava deitado na sua cama. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, os seus pensamentos voltaram-se para o que acontecerá no futuro, e aquele que revela segredos revelou-lhe o que vai acontecer. Este segredo foi-me revelado, não por eu ter mais sabedoria do que qualquer outra pessoa, mas antes para que se revele a interpretação ao rei, de modo a que o Senhor entenda os pensamentos do seu coração. Ó rei, enquanto o Senhor observava, apareceu uma enorme estátua. Essa estátua, que era muito grande e extremamente brilhante, estava à sua frente, e a sua aparência era amedrontadora. A cabeça da estátua era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o abdômen e as coxas eram de cobre, as pernas eram de ferro, e os pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila. Enquanto o Senhor observava, uma pedra foi cortada de um monte, não por mãos,
e atingiu os pés da estátua, que eram de ferro e de argila, e esmiuçou-os. Então o ferro, a argila, o cobre, a prata e o ouro foram esmiuçados de uma só vez, e ficaram como a palha que voa da eira no verão. O vento levou-os, sem que se pudesse encontrar qualquer vestígio. No entanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se um grande monte e cobriu toda a terra. Este foi o sonho, e agora daremos ao rei a sua interpretação. O Senhor, ó Rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a glória, em cuja mão entregou os homens, onde quer que eles morem, e também os animais selvagens e as aves dos céus, e a quem ele fez governante sobre todos eles. O Senhor é que é a cabeça de ouro. Contudo, depois do Senhor, surgirá outro reino, inferior a si, e depois outro reino, um terceiro, de cobre, que dominará toda a terra. Quanto ao quarto reino, será forte como o ferro. Pois, assim como o ferro que tudo esmaga e tritura, como o ferro que despedaça, ele irá esmagá-los e despedaçá-los a todos. E conforme o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram parcialmente de argila de oleiro e parcialmente de ferro. Será assim que o reino estará dividido. Porém, haverá nele um pouco da dureza do ferro, pois assim como o Senhor viu, havia ferro misturado com argila mole. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será parcialmente forte e parcialmente frágil. Assim como o Senhor viu o ferro misturado com a argila mole, eles estarão misturados com o povo, mas não aderirão um ao outro, do mesmo modo que o ferro não se mistura com a argila. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. E este reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Esmiuçará e porá fim a todos estes reinos, e apenas ele permanecerá para sempre. Assim como o Senhor viu que uma pedra foi cortada do monte, não por mãos, e que esmiuçou o ferro, o cobre, a argila, a prata e o ouro. O grandioso Deus revelou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a sua interpretação é digna de confiança. Então o rei Nabucodonosor prostrou-se com o rosto por terra diante de Daniel e prestou-lhe homenagem. E mandou que se lhe oferecesse um presente e incenso. O rei disse a Daniel: Realmente, o vosso Deus é Deus de deuses, Senhor de reis e revelador de segredos, porque conseguiste revelar este segredo. Assim, o rei enalteceu Daniel e deu-lhe muitos presentes valiosos, e fez dele governante de toda a província de Babilônia e superintendente principal de todos os sábios de Babilônia. E a pedido de Daniel, o rei encarregou Sadraque, Mesaque e Abdenego da administração da província de Babilônia, mas Daniel servia na corte do rei. Capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Erigiu-a na planície de Dura, na província de Babilônia. Depois, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os superintendentes, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os administradores das províncias, para a inauguração da imagem erigida pelo rei Nabucodonosor. Então, os sátrapas, os superintendentes, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os administradores das províncias reuniram-se para a inauguração da imagem erigida pelo rei Nabucodonosor e permaneceram de pé diante da imagem erigida por Nabucodonosor. O arauto proclamou em voz alta: Povos, nações e línguas, ordena-se que quando ouvirem o som da buzina, da flauta, da cítara, da harpa triangular, do instrumento de cordas, da gaita de foles e de todos os outros instrumentos musicais, todos se prostrem,
e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor erigiu. Quem não se prostrar e não adorar será imediatamente lançado na fornalha ardente. Assim, quando ouviram o som da buzina, da flauta, da cítara, da harpa triangular, do instrumento de cordas e de todos os outros instrumentos musicais, todos os povos, nações e línguas prostraram-se e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha erigido. Nesse momento, alguns caldeus apresentaram-se e acusaram os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, viva para sempre! O Senhor deu a ordem, ó rei, de que todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da cítara, da harpa triangular, do instrumento de cordas, da gaita de foles e de todos os outros instrumentos musicais, teria de se prostrar e adorar a imagem de ouro, e de que aquele que não se prostrasse e não adorasse fosse lançado na fornalha ardente. No entanto, há alguns judeus que o Senhor encarregou da administração da província de Babilônia que não fizeram caso do Senhor, ó rei: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens não servem os deuses do Senhor e recusam-se a adorar a imagem de ouro que erigiu. Então, Nabucodonosor, muito furioso, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes homens foram levados perante o rei. Nabucodonosor disse-lhes: Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que vocês não servem os meus deuses e que se recusam a adorar a imagem de ouro que erigi? Se agora, ao ouvirem o som da buzina, da flauta, da cítara, da harpa triangular, do instrumento de cordas, da gaita de foles e de todos os outros instrumentos musicais, vocês se dispuserem a prostrar-se e a adorar a imagem que fiz, muito bem. Mas caso se recusem a adorá-la, serão imediatamente lançados na fornalha ardente. Que Deus é que vos pode salvar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não temos necessidade nenhuma de lhe dar uma resposta a este respeito. Se tiver de ser assim, o nosso Deus a quem servimos pode salvar-nos da fornalha ardente e pode salvar-nos da sua mão, ó rei. Mas mesmo que ele não o faça, saiba, ó rei, que nós não serviremos os seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que erigiu. Por conseguinte, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego que a expressão do seu rosto mudou em relação a eles, e ele ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Depois disso, mandou que alguns homens valentes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha ardente. Desse modo, estes homens foram amarrados, ainda vestidos com os seus mantos, túnicas, turbantes e todas as outras roupas, e foram lançados na fornalha ardente. Como a ordem do rei tinha sido muito severa e a fornalha estava extraordinariamente quente, os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego foram os que morreram por causa das chamas da fornalha. Contudo, os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Então, o rei Nabucodonosor, com medo, levantou-se rapidamente e perguntou aos seus altos funcionários: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos no fogo? Eles responderam ao rei: Sim, ó rei. Ele disse: Olhem, estou a ver 4 homens a andar livremente no meio do fogo, e eles não sofrem qualquer dano. E o 4º homem parece um filho dos deuses. Nabucodonosor aproximou-se da porta da fornalha ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham cá. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os superintendentes, os governadores e os altos funcionários do rei, que estavam ali reunidos, viram que o fogo não tivera nenhum efeito no corpo daqueles homens. Nem um fio do seu cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos estavam intactos e nem sequer cheiravam a fumo. De seguida, Nabucodonosor declarou: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e salvou os seus servos.
Eles confiaram nele e não obedeceram à ordem do rei, e estavam dispostos a morrer em vez de servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, dou a ordem de que qualquer pessoa, seja qual for o seu povo, nação ou língua, que diga alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja cortada em pedaços, e que a sua casa seja transformada numa latrina pública, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Depois disso, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Capítulo 4. Do rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Que seja grande a vossa paz. Tenho a satisfação de declarar os sinais e as maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para comigo. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio é de geração após geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa, em prosperidade no meu palácio. Tive um sonho que me deixou com medo. Enquanto estava deitado na minha cama, as imagens e visões que me passaram pela mente amedrontaram-me. Por isso, dei a ordem de que trouxessem à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os sacerdotes magos, os adivinhos, os caldeus e os astrólogos. Quando lhes contei o sonho, não foram capazes de me revelar a sua interpretação. Por fim, veio à minha presença Daniel, que recebeu o nome de Beltesazar, conforme o nome do meu Deus, e em quem está o espírito dos deuses santos, e eu contei-lhe o sonho. Ó Beltesazar, chefe dos sacerdotes magos, sei muito bem que o espírito dos deuses santos está em ti, e que nenhum segredo é demasiado difícil para ti. Por isso, explica-me as visões que vi no meu sonho e a sua interpretação. Nas visões que me passaram pela mente enquanto eu estava deitado na minha cama, vi uma árvore no meio da terra, e ela era extremamente alta. A árvore cresceu e ficou forte, e o seu topo atingiu os céus. Era visível até aos confins da terra. A sua folhagem era bela, tinha frutos em abundância e havia nela alimento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens procuravam sombra. Nos seus ramos moravam as aves dos céus, e todas as criaturas se alimentavam dela. Na minha cama, enquanto eu observava as visões que me passavam pela mente, vi um vigilante, um santo, que descia dos céus. Ele gritou com voz forte: derrubem a árvore, cortem-lhe os ramos, façam-lhe cair as folhas e espalhem os seus frutos. Que os animais fujam de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas deixem o toco com as raízes na terra, com faixas de ferro e de cobre, no meio da relva do campo. Que seja molhado pelo orvalho dos céus, e que a sua porção seja partilhada com os animais, no meio da vegetação da terra. Que o seu coração seja mudado, para que deixe de ser um coração humano, e que lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Isto é por decreto dos vigilantes, e o pedido é declarado pelos santos, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e que ele o dá a quem quiser, e que sobre ele estabelece até mesmo o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora tu, ó Beltesazar, diz qual é a sua interpretação, visto que todos os outros sábios do meu reino são incapazes de me revelar a interpretação. Porém, tu podes fazê-lo, porque o Espírito de deuses santos está em ti. Nesse momento, Daniel, que recebeu o nome de Beltesazar, ficou pasmado por um instante, e os seus pensamentos começaram a amedrontá-lo. O rei disse: ó Beltesazar, não permitas que o sonho e a interpretação te amedrontem. Beltesazar respondeu: ó meu senhor, que o sonho se aplique aos que o odeiam, e a sua interpretação aos seus inimigos. A árvore que viu, que cresceu e ficou forte, cujo topo atingiu os céus e era visível em toda a terra, que tinha uma bela folhagem, frutos em abundância e alimento para todos, debaixo da qual moravam os animais selvagens, e em cujos ramos residiam as aves dos céus, é o Senhor, ó Rei,
porque o Senhor se tornou grande e ficou forte. A sua grandeza cresceu e atingiu os céus, e o seu domínio os confins da terra. E o rei viu um vigilante, um santo, que descia dos céus e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco com as raízes na terra, com faixas de ferro e de cobre, no meio da relva do campo. Que ele seja molhado pelo orvalho dos céus e que permaneça entre os animais selvagens, até terem passado sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. É o decreto do Altíssimo que atingirá o meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio dos homens, e a sua morada será com os animais selvagens. Receberá vegetação para comer, como os touros, e será molhado pelo orvalho dos céus. E passarão sobre si 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser. No entanto, visto que mandaram deixar o toco da árvore com as raízes, o seu reino ser-lhe-á restituído depois de o Senhor reconhecer que são os céus que governam. Portanto, ó rei, queira aceitar o meu conselho. Afaste-se dos seus pecados por fazer o que é correto e da sua maldade por mostrar misericórdia aos pobres. Talvez assim a sua prosperidade se prolongue. Tudo isto aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, o rei estava a caminhar no terraço do Palácio Real de Babilónia. Ele dizia: não é esta Babilónia a grande, que eu próprio construí para a casa real, com a minha própria força e poder, e para a glória da minha majestade? Enquanto a palavra ainda estava na boca do rei, uma voz veio dos céus. Esta mensagem é para ti, ó rei Nabucodonosor. O reino afastou-se de ti, e serás expulso do meio da humanidade. A tua morada será com os animais selvagens. Receberás vegetação para comer como os touros, e passarão sobre ti 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser. Naquele instante, cumpriu-se a palavra em Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio da humanidade e começou a comer vegetação como os touros. O seu corpo foi molhado pelo orvalho dos céus, até que o seu cabelo ficou comprido como penas de águia, e as suas unhas eram como garras de aves. No fim daquele período, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, e o meu entendimento retornou a mim. E eu louvei o Altíssimo, dei louvor e glória àquele que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração após geração. Todos os habitantes da terra são como nada diante dele, e ele age segundo a sua própria vontade em relação ao exército dos céus e aos habitantes da terra. Não há ninguém que o possa deter ou dizer-lhe: o que é que fizeste? Naquela ocasião, voltou-me o entendimento e recuperei a glória do meu reino, a minha majestade e o meu esplendor. Os meus altos funcionários e os meus nobres procuravam-me ansiosamente. Fui restabelecido no meu reino, e foi-me dada uma grandeza ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, enalteço e glorifico o Rei dos Céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos são justiça, e porque ele é capaz de humilhar os que andam com orgulho. Capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus nobres, e bebia vinho à frente deles. Sob o efeito do vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que o seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo em Jerusalém, para que o rei, os seus nobres, as suas concubinas e as suas esposas secundárias bebessem nelas. Então, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tiradas do templo da casa de Deus em Jerusalém. E o rei, os seus nobres, as suas concubinas e as suas esposas secundárias beberam nelas. Beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata e os de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Nesse mesmo instante, apareceram dedos de uma mão humana e começaram a escrever no reboco da parede, no palácio do rei, em frente ao candelabro.
e o rei conseguia ver a mão a escrever. Nisto, o rei ficou pálido, e os seus pensamentos apavoraram-no. As suas ancas tremiam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei, aos gritos, mandou convocar os adivinhos, os caldeus e os astrólogos. O rei disse aos sábios de Babilônia: Qualquer homem que leia esta escrita e que me dê a sua interpretação será vestido de púrpura, com um colar de ouro ao pescoço, e governará como o terceiro no reino. Vieram então todos os sábios do rei, mas não foram capazes de ler a escrita, nem de revelar a sua interpretação ao rei. Por isso, o rei Belsazar ficou muito amedrontado e o seu rosto ficou pálido. Os seus nobres ficaram perplexos. Em vista das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou na sala do banquete. A rainha disse: Ó rei, viva para sempre. Não permita que os seus pensamentos o apavorem, nem fique pálido. No seu reino existe um homem que tem o espírito de deuses santos. Nos dias do seu pai, acharam-se nele esclarecimento, entendimento e sabedoria como a sabedoria de deuses. O rei Nabucodonosor, seu pai, designou-o como chefe dos sacerdotes magos, dos adivinhos, dos caldeus e dos astrólogos. Foi o seu pai que o fez, ó rei. Pois Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tinha um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, solucionar enigmas e resolver problemas difíceis. Agora que Daniel seja convocado, e ele há de dar-lhe a interpretação. Assim, trouxeram Daniel à presença do rei. O rei perguntou a Daniel: Tu é que és Daniel, dos exilados de Judá, que o meu pai, o rei, trouxe de Judá? Ouvi dizer que o espírito de deuses está em ti, e que em ti se acharam esclarecimento, entendimento e sabedoria extraordinária. Os sábios e os adivinhos foram trazidos à minha presença para ler esta escrita e revelar-me a sua interpretação, mas não são capazes de dar a interpretação da mensagem. No entanto, ouvi dizer que és capaz de fornecer interpretações e resolver problemas difíceis. Portanto, se conseguires ler a escrita e me revelares a sua interpretação, serás vestido de púrpura, com um colar de ouro ao pescoço, e governarás como o terceiro no reino. Daniel respondeu ao rei: O Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as recompensas a outros. No entanto, vou ler a escrita ao rei e revelar-lhe a sua interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo concedeu a Nabucodonosor, seu pai, o reino, a grandeza, a honra e a majestade. Por causa da grandeza que ele lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam de medo diante dele. Ele matava ou deixava viver quem quisesse, enaltecia ou humilhava quem quisesse. Porém, quando o seu coração ficou arrogante e o seu espírito se endureceu, de modo a ele agir presunçosamente, foi derrubado do trono do seu reino e foi-lhe tirada a dignidade. Ele foi expulso do meio da humanidade. O seu coração foi tornado semelhante ao de um animal e ele morava com os jumentos selvagens. Recebia vegetação para comer, como os touros, e o seu corpo ficou molhado com o orvalho dos céus, até que reconheceu que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, sobre o qual ele estabelece quem quiser. Mas o Senhor não humilhou o seu coração, ó Belsazar, filho de Nabucodonosor, embora soubesse tudo isto. Pelo contrário, enalteceu-se em desafio ao Senhor dos céus e ordenou que lhe trouxessem as taças da sua casa. Depois, o Senhor, os seus nobres, as suas concubinas e as suas esposas secundárias beberam vinho nelas e louvaram os deuses de prata e ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, deuses que não veem, não ouvem nem sabem nada. Contudo, o Senhor não glorificou o Deus em cujas mãos está o seu fôlego e todos os seus caminhos. Por isso, a mão foi enviada por ele, e estas palavras foram escritas. E estas são as palavras que foram escritas: Men, Men, Tekel e Parsim.
Esta é a interpretação das palavras. Men. Deus contou os dias do seu reino e fê-los chegar ao fim. Tekel. O Senhor foi pesado na balança e considerado insuficiente. Peres. O seu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Então Belsazar deu a ordem, e vestiram Daniel de púrpura, colocaram-lhe um colar de ouro ao pescoço e proclamaram que ele se tornaria o terceiro governante no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei caldeu, foi morto. E Dario, o Medo, recebeu o reino. Ele tinha cerca de 62 anos de idade. Capítulo 6. Dario achou por bem designar 120 sátrapas para administrar todo o reino. Acima deles, havia 3 altos funcionários, um dos quais era Daniel. Os sátrapas deviam prestar-lhes contas, para que o rei não sofresse nenhum prejuízo. E Daniel destacava-se entre os altos funcionários e os sátrapas, visto que havia nele um espírito extraordinário, e o rei pretendia designá-lo sobre todo o reino. Naquele tempo, os altos funcionários e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel a respeito de questões de Estado, mas não conseguiam encontrar nenhuma base para a acusação, nem nada corrupto, pois ele era digno de confiança e não era culpado de nenhuma negligência ou corrupção. Portanto, estes homens disseram: Não encontraremos nenhum motivo para acusar Daniel, a não ser que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Por conseguinte, estes altos funcionários e sátrapas foram todos juntos à presença do rei e disseram-lhe: Ó rei Dario, viva para sempre! Todos os funcionários reais, os superintendentes, os sátrapas, os conselheiros reais e os governadores reuniram-se e concordaram que seja emitido um decreto real a impor uma proibição. Durante 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer deus ou homem, sem ser a si, ó rei, deve ser lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabeleça o decreto e assine-o, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser anulada. Então, o rei Dario assinou o decreto com a proibição. Assim que Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, foi para a sua casa, que tinha as janelas do quarto de terraço abertas na direção de Jerusalém. E ele ajoelhou-se, orou e louvou o seu Deus, assim como fazia regularmente antes disso, 3 vezes por dia. De repente, aqueles homens entraram e encontraram Daniel a fazer petições e a suplicar favor perante o seu Deus. E eles foram falar com o rei e lembraram-no da proibição real. O Senhor não assinou uma proibição a estabelecer que durante 30 dias todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou homem, sem ser ao Senhor ou rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: A questão está bem estabelecida, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser anulada. Eles disseram imediatamente ao rei: Daniel, que é um dos exilados de Judá, não fez caso do Senhor, ó rei, nem da proibição que o Senhor assinou. Ele ora 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito aflito e tentou pensar numa maneira de livrar Daniel. Até ao pôr do sol, fez de tudo para salvá-lo. Por fim, aqueles homens foram juntos falar com o rei. Eles disseram ao rei: Ó rei, lembre-se de que, segundo a lei dos medos e dos persas, não se pode mudar nenhuma proibição ou decreto emitidos pelo rei. Portanto, o rei deu a ordem, e trouxeram Daniel e lançaram-no na cova dos leões. O rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem serves incessantemente, há de livrar-te. Depois trouxeram uma pedra e colocaram-na sobre a entrada da cova, e o rei selou-a com o seu anel de sinete e com o anel de sinete dos seus nobres, para que nada pudesse ser mudado no caso de Daniel. De seguida, o rei foi para o palácio. Passou a noite a jejuar e não aceitou nenhum divertimento.
e não conseguia dormir. Finalmente, quando o dia começou a clarear, o rei levantou-se e foi rapidamente à cova dos leões. Ao chegar perto da cova, chamou por Daniel com voz triste. O rei perguntou a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivente, será que o teu Deus, a quem serves incessantemente, foi capaz de livrar-te dos leões? Daniel respondeu imediatamente ao rei: Ó rei, viva para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente diante dele. E também não fiz nada contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, viram que não tinha sofrido qualquer dano, porque ele tinha confiado no seu Deus. Seguidamente, o rei ordenou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões, com os seus filhos e as suas esposas. Antes de atingirem o fundo da cova, os leões atacaram-nos e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra: Que tenham grande paz. Imita a ordem de que, em toda a extensão do meu reino, as pessoas tremam de temor diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivente e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído, e o seu domínio é eterno. Ele livra, salva e realiza sinais e milagres nos céus e na terra, pois livrou Daniel das garras dos leões. Assim, Daniel prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e passaram-lhe visões pela mente enquanto estava deitado na sua cama. Então, ele escreveu o sonho e fez um registro completo do assunto. Daniel declarou: Nas minhas visões durante a noite, vi que os 4 ventos dos céus agitavam o vasto mar, e 4 animais enormes saíam do mar. Eram diferentes uns dos outros. O primeiro era parecido com um leão e tinha asas de águia. Observei-o até que as asas lhe foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e pôs-se sobre 2 pés como um homem, e recebeu um coração de homem. E apareceu outro animal, um segundo, parecido com um urso. Erguia-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E foi-lhe dito: Levanta-te, come muita carne. Depois disso, continuei a observar e apareceu outro animal, parecido com um leopardo, mas nas costas ele tinha 4 asas, como as de uma ave. O animal tinha 4 cabeças, e ele recebeu autoridade para governar. Depois disso, nas visões da noite, continuei a observar, e vi um 4º animal, assustador, medonho e extremamente forte, e ele tinha grandes dentes de ferro. Devorava, triturava, e o que sobrava, ele espezinhava. Era diferente de todos os outros animais que o antecederam, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres com atenção, entre eles surgiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E vi que neste chifre havia olhos, que pareciam olhos humanos, e uma boca que falava de modo arrogante. Continuei a observar até que foram colocados tronos, e o Antigo de Dias sentou-se. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo corria, saindo de diante dele. 1000 vezes 1000 serviam-no, e 10.000 vezes 10.000 estavam de pé diante dele. O tribunal iniciou a sessão e abriram-se livros. Então continuei a observar, por causa do som das palavras arrogantes ditas pelo chifre. Observei até que o animal foi morto
e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado no fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, e a sua vida foi prolongada por um tempo e uma época. Continuei a observar nas visões da noite e vi alguém parecido com um filho de homem que vinha com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao Antigo de Dias e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e o seu reino não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou aflito dentro de mim, porque as visões que me passaram pela mente amedrontaram-me. Aproximei-me de um dos que ali estavam de pé para perguntar o que aquilo realmente significava. De seguida, ele respondeu e revelou-me a interpretação daquelas coisas. Estes animais enormes, 4 ao todo, são 4 reis que se erguerão da terra. No entanto, os santos do Supremo receberão o reino, e eles possuirão o reino para sempre, sim, para todo o sempre. Então eu quis saber mais sobre o 4º animal, que era diferente de todos os outros. Ele era extremamente assustador, tinha dentes de ferro e garras de cobre. Ele devorava, triturava e o que sobrava, ele espezinhava. Também quis saber mais sobre os 10 chifres que havia na sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu, diante do qual caíram 3, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava de modo arrogante, e que parecia ser maior do que os outros. Continuei a observar enquanto este chifre guerreava contra os santos e os vencia, até que veio o Antigo de Dias, e proferiu-se o julgamento a favor dos santos do Supremo, e chegou o tempo determinado para os santos tomarem posse do reino. Ele disse o seguinte: quanto ao 4º animal, representa um 4º reino que haverá na terra. Ele será diferente de todos os outros reinos. Irá devorar toda a terra e espezinhá-la e triturá-la. Quanto aos 10 chifres, surgirão 10 reis daquele reino. E depois deles surgirá ainda outro, que será diferente dos primeiros e humilhará 3 reis. Ele dirá palavras contra o Altíssimo e hostilizará continuamente os santos do Supremo. Tentará mudar tempos e lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Contudo, o tribunal iniciou a sessão e tiraram-lhe o seu domínio, a fim de aniquilá-lo e destruí-lo completamente. E o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todos os céus foram entregues ao povo que são os santos do Supremo. O reino deles é um reino eterno, e todos os domínios hão de servi-los e obedecer-lhes. Aqui termina o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos deixaram-me tão perplexo que fiquei pálido. Porém, guardei estas coisas no coração. Capítulo 8. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que tivera anteriormente. Eu tive a visão, e enquanto observava, eu estava na fortaleza de Suzã, que fica na província de Elão. Tive a visão e estava junto ao curso de água do Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro de pé diante do curso de água, e ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, porém, um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido surgiu depois. Vi o carneiro a dar marradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal selvagem conseguia permanecer de pé diante dele, e ninguém era capaz de livrar o que estivesse em seu poder. Ele fazia tudo o que queria e engrandecia-se. Enquanto eu observava, apareceu um bode que vinha do oeste, atravessando toda a superfície da terra sem tocar no chão. E o bode tinha um chifre notável entre os olhos. Ele vinha em direção ao carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto de pé diante do curso de água. Corria na sua direção com toda a fúria. Viu-a aproximar-se do carneiro, cheio de fúria contra ele.
ele atacou o carneiro e partiu-lhe os 2 chifres, e o carneiro não teve forças para lhe resistir. Ele derrubou o carneiro e pisou-o, e não houve quem o livrasse do seu poder. Depois, o bode engrandeceu-se extraordinariamente, mas, assim que se tornou poderoso, o grande chifre foi partido. Então, no seu lugar, surgiram 4 chifres notáveis, em direção aos 4 ventos dos céus. De um deles saiu outro chifre, pequeno, e cresceu até ficar muito grande, em direção ao sul, em direção ao leste e em direção à terra gloriosa. Cresceu tanto que alcançou o exército dos céus e fez cair para a terra alguns do exército e algumas das estrelas, e espezinhou-os. Ele engrandeceu-se até mesmo contra o príncipe do exército, e o sacrifício constante foi-lhe tirado, e o lugar estabelecido do seu santuário foi derrubado. E foi entregue um exército, com o sacrifício constante, por causa da transgressão. E o chifre continuou a lançar a verdade por terra, e agiu e foi bem-sucedido. E ouvi um santo a falar, e outro santo perguntou ao que estava a falar: Quanto tempo é que durará a visão sobre o sacrifício constante e sobre a transgressão que causa desolação, para fazer do lugar santo e do exército coisas a serem espezinhadas? E ele disse-me: Até terem passado 2300 noites e manhãs, e o lugar santo certamente será restabelecido na sua condição correta. Enquanto eu, Daniel, estava a ter a visão e procurava entendê-la, de repente vi à minha frente alguém que parecia um homem. E ouvi a voz de um homem, vinda do meio do Ulai. Ele gritou: Gabriel, faz com que ele entenda o que viu. Portanto, ele aproximou-se de onde eu estava. Mas quando chegou, fiquei tão apavorado que me prostrei com o rosto por terra. Ele disse-me: Compreende, ó filho do homem, que a visão é para o tempo do fim. No entanto, enquanto ele falava comigo, adormeci profundamente com o rosto no chão. Então ele tocou-me e pôs-me de pé onde eu estava, e disse: Vou mostrar-te o que acontecerá na parte final do tempo da fúria, porque a visão é para o tempo determinado do fim. O carneiro de 2 chifres que viste representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia, e o chifre grande, que havia entre os seus olhos, representa o primeiro rei. Quanto ao chifre que foi partido, de modo a que 4 se levantassem no seu lugar, haverá 4 reinos procedentes da sua nação que se levantarão, mas não com o seu poder. E na parte final desses reinos, quando os transgressores completarem as suas ações, há de levantar-se um rei de aparência feroz, que entende declarações ambíguas. Ele irá tornar-se muito poderoso, mas não pelo seu próprio poder. Causará destruição de um modo extraordinário, e será bem-sucedido e agirá com eficiência. Ele arruinará poderosos, bem como o povo composto dos santos. E com a sua astúcia, usará de falsidade para ser bem-sucedido. Irá enaltecer-se no coração, e durante um período de segurança, arruinará muitos. Há de levantar-se até mesmo contra o príncipe dos príncipes, mas será destroçado sem intervenção de mão humana. O que foi dito na visão a respeito das noites e das manhãs é verdade, mas deves manter a visão em segredo, uma vez que se refere a dias que estão muito à frente. Eu, Daniel, estava exausto e fiquei doente por alguns dias. Depois, levantei-me e fui cuidar do serviço do rei. Mas eu estava atordoado por causa da visão e ninguém conseguia entendê-la. Capítulo 9. No primeiro ano de Dario, que era filho de Assuero, descendente dos Medos, e que tinha sido feito rei sobre o reino dos caldeus. Sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, por meio dos livros, compreendi o número de anos para se cumprir a desolação de Jerusalém, conforme mencionado na palavra de Jeová dirigida ao profeta Jeremias. Seriam 70 anos. Então recorri a Jeová, o verdadeiro Deus, suplicando-lhe em oração e jejuando, vestido de serapilheira e em cinzas. Orei a Jeová, meu Deus,
e fiz uma confissão, dizendo-lhe: Ó Jeová, o verdadeiro Deus, o grande, que inspira temor, aquele que guarda o seu pacto e demonstra amor leal aos que o amam e aos que guardam os seus mandamentos. Pecamos, fizemos o que é errado e o que é mau e rebelámo-nos. Desviámo-nos dos teus mandamentos e das tuas decisões judiciais. Não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos antepassados e a todo o povo. A ti, ó Jeová, pertence a justiça, mas hoje a vergonha pertence-nos a nós, aos homens de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo o Israel, os de perto e os de longe, em todas as terras pelas quais os espalhaste, porque agiram de modo infiel para contigo. Ó Jeová, é a nós que pertence a vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados, porque pecamos contra ti. A Jeová, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, pois rebelámo-nos contra ele. Não obedecemos à voz de Jeová, nosso Deus. Não seguimos as suas leis, que ele pôs diante de nós por meio dos seus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e desviou-se, desobedecendo à tua voz, de modo que derramaste sobre nós a maldição e o juramento escrito na lei de Moisés, o servo do verdadeiro Deus, pois pecamos contra ele. Ele cumpriu as palavras que tinha dito contra nós e contra os nossos governantes, que nos governavam, e trouxe sobre nós uma grande calamidade. Debaixo de todo o céu nunca se fez nada parecido com o que foi feito a Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda esta calamidade nos sobreveio. Mesmo assim, não procurámos o favor de Jeová, nosso Deus, por nos afastarmos do nosso erro e mostrarmos que compreendemos a tua verdade. Assim, Jeová manteve-se atento e trouxe calamidade sobre nós, pois Jeová, nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Contudo, nós não obedecemos à sua voz. Ó Jeová, nosso Deus, agora que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome que perdura até hoje, nós pecamos e fizemos o que é mau. Por favor, ó Jeová, segundo todos os teus atos justos, faz com que a tua ira e o teu furor se afastem da tua cidade, Jerusalém, o teu santo monte. Pois, por causa dos nossos pecados e dos erros dos nossos antepassados, Jerusalém e o teu povo são alvo de desprezo para todos ao nosso redor. E agora, ó nosso Deus, escuta a oração do teu servo e as suas súplicas, e por tua própria causa, ó Jeová, faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado. Inclina o teu ouvido, ó meu Deus, e ouve. Abre os olhos e vê a nossa condição desolada e a cidade que leva o teu nome. Pois fazemos-te súplicas, não por causa dos nossos atos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Ó Jeová, ouve. Ó Jeová, perdoa. Ó Jeová, presta atenção e atua. Não demores, por tua própria causa, ó meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu ainda falava, orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e fazia o meu pedido diante de Jeová, o meu Deus, em favor do santo monte do meu Deus. Sim, enquanto eu ainda falava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto anteriormente na visão, aproximou-se de mim quando eu estava completamente exausto, por volta da hora da oferta do anoitecer. E ele deu-me entendimento, dizendo: Ó Daniel, agora vim para te dar compreensão e entendimento. Quando começaste a fazer a tua súplica, foi emitida uma mensagem que eu vim comunicar-te, porque és muito precioso. Portanto, considera o assunto e entende a visão.
foram determinadas 70 semanas para o teu povo e para a tua cidade santa, a fim de terminar a transgressão, acabar com o pecado, fazer expiação do erro, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Deves saber e entender o seguinte: desde o momento em que se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, até à vinda do Messias o líder, haverá 7 semanas e também 62 semanas. Ela será restaurada e reconstruída, com praça pública e fosso, mas em tempos de aflição. Depois das 62 semanas, o Messias será eliminado, sem nada para si. E o povo de um líder vindouro destruirá a cidade e o lugar santo, e o seu fim será pela inundação. Até ao fim haverá guerra. O que foi determinado são desolações. Quanto ao pacto para muitos, ele vai mantê-lo em vigor por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E aquele que causa desolação virá na asa de coisas repugnantes, e o que foi determinado será derramado também sobre aquele que é desolado, até à exterminação. Capítulo 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, que era chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira. Era sobre um grande conflito. Ele entendeu a mensagem e recebeu compreensão daquilo que viu. Naqueles dias, eu, Daniel, estive de luto por 3 semanas inteiras. Não comi comida saborosa. Não entrou nem carne nem vinho na minha boca, e não apliquei óleo no meu corpo por 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, enquanto eu estava na margem do grande rio, o Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, e ele tinha um cinto de ouro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como crisólito, o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas acesas, os seus braços e os seus pés pareciam cobre polido, e o som das suas palavras era como o som de uma multidão. Eu, Daniel, fui o único que teve a visão. Os homens que estavam comigo não a viram. No entanto, eles começaram a tremer muito e fugiram para se esconderem. Então, fiquei sozinho, e quando tive esta grande visão, não me restou energia. A minha aparência ficou deplorável e eu perdi totalmente as forças. E ouvi o som das suas palavras, mas quando eu o ouvi falar, caí num sono profundo, com o rosto por terra. De seguida, houve uma mão que me tocou, sacudiu-me e fez-me ficar de joelhos, apoiado sobre as minhas mãos. E ele disse-me: Ó Daniel, homem muito precioso, dá atenção às palavras que te vou dizer. Agora, levanta-te, pois fui enviado até ti. Quando ele me disse isto, levantei-me a tremer. Ele disse-me então: Não tenhas medo, Daniel. As tuas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia em que te dedicaste a procurar o entendimento e a humilhar-te perante o teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. No entanto, o príncipe do reino da Pérsia opôs-se a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio ajudar-me. E eu permaneci ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo na parte final dos dias, porque é uma visão para os dias que ainda virão. Enquanto ele me dizia estas palavras, virei o rosto para o chão e fiquei sem fala. De seguida, alguém com a aparência de um homem tocou-me nos lábios, de modo que abri a boca e disse àquele que estava de pé à minha frente: Meu senhor, estou a tremer por causa da visão e já não tenho forças. Portanto, como é que eu, seu servo, posso falar consigo? Pois agora estou sem forças e completamente sem fôlego. Aquele que tinha a aparência de um homem voltou a tocar-me e fortaleceu-me. Então disse-me: Não tenhas medo, ó homem muito precioso. Que a paz esteja contigo. Sê forte, sim, sê forte. Quando ele falou comigo,
senti-me mais forte e disse: que o meu Senhor fale, uma vez que me fortaleceu. Portanto, ele disse: Sabes porque é que vim ao teu encontro? Agora voltarei para lutar com o príncipe da Pérsia. Quando eu partir, chegará o príncipe da Grécia. No entanto, vou dizer-te as coisas registadas no livro da verdade. Não há ninguém que me dê um forte apoio em tudo isto, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Capítulo 11. Eu, da minha parte, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para o fortalecer e proteger. O que eu te vou dizer agora é a verdade. Mais 3 reis se hão de levantar na Pérsia, e o quarto acumulará mais riquezas do que todos os outros. Quando ele se tornar forte por meio das suas riquezas, incitará todos contra o reino da Grécia. E há de levantar-se um rei poderoso, que reinará com domínio extenso e fará tudo o que quiser. No entanto, quando ele se tiver levantado, o seu reino será partido e dividido pelos 4 ventos dos céus, mas não passará para os seus descendentes, e não será como o domínio que ele exerceu, pois o seu reino será desarraigado e passará para outros, não para estes. E o rei do sul, isto é, um dos seus príncipes, irá tornar-se forte. Porém, haverá outro mais forte do que ele, que reinará com domínio extenso, com maior autoridade do que a dele. Depois de alguns anos, eles farão uma aliança, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo. Contudo, ela não manterá o poder do seu braço. E ele não se manterá de pé, nem o seu braço. E ela será entregue, assim como os que a trouxeram, aquele que causou o seu nascimento e aquele que a tornou forte naqueles tempos. No seu lugar, há de levantar-se um rebento das raízes dela, e ele irá ao exército, irá contra a fortaleza do rei do norte, agirá contra eles e vencerá. Também chegará ao Egito com os seus deuses, com as suas imagens de metal, com os seus objetos preciosos de prata e de ouro e com cativos. Durante alguns anos, irá manter-se longe do rei do norte, que irá contra o reino do rei do sul, mas retornará à sua própria terra. No que se refere aos seus filhos, irão preparar-se para a guerra e reunir um exército grande e numeroso. Ele certamente avançará e arrasará tudo como uma inundação. Porém, ele retornará e guerreará até chegar à sua fortaleza. E o rei do sul ficará furioso e sairá para lutar contra ele, isto é, contra o rei do norte. Este reunirá uma grande multidão, mas a multidão será entregue nas mãos do outro, e a multidão será levada. O coração dele irá enaltecer-se, e ele fará cair dezenas de milhares, mas não usará a sua forte posição. E o rei do norte voltará, e reunirá uma multidão maior do que a primeira, e no fim dos tempos, depois de alguns anos, ele certamente chegará com um grande exército e com muitos recursos. Nesses tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. E os homens violentos do teu povo hão de levantar-se para tentar fazer que uma visão se torne realidade, mas tropeçarão. E o rei do norte chegará e levantará uma rampa de ataque e capturará uma cidade fortificada. E os braços do sul não se manterão de pé, nem os seus melhores homens. Eles não terão poder para se manterem de pé. Aquele que virá contra ele fará tudo o que quiser, e ninguém se manterá de pé diante dele. Ficará de pé na terra gloriosa, e na sua mão haverá a capacidade de exterminar. Ele estará determinado a vir com toda a força do seu reino, e haverá um acordo com ele, e ele agirá com eficiência. Quanto à filha da mulher, ser-lhe-á concedido que ele a arruíne, e ela não se manterá de pé, e não continuará a pertencer-lhe. Ele voltará a sua atenção para as terras litorâneas e capturará muitas delas. Contudo, um comandante fará cessar a humilhação que sofreu às suas mãos,
e essa humilhação acabará. Fará com que a humilhação volte sobre ele. Então, ele voltará a sua atenção para as fortalezas da sua própria terra. Tropeçará e cairá, e não será encontrado. No seu lugar, há de levantar-se alguém que fará um exator passar pelo reino esplêndido. No entanto, em poucos dias, ele será destroçado, mas não em ira, nem em guerra. E no seu lugar, há de levantar-se um desprezado, a quem não darão a majestade do reino. E ele chegará durante um tempo de segurança, e tomará posse do reino por meio de engano. E os braços da inundação serão arrastados por causa dele e serão destroçados. E o líder do pacto também será destroçado. E devido à aliança que farão com ele, ele irá usar de engano, erguer-se e tornar-se forte por meio de uma pequena nação. Durante um tempo de segurança, ele entrará nas partes mais ricas da província e fará o que não fizeram os seus pais, nem os pais dos seus pais. Distribuirá entre o povo despojo, espólio e bens, e planeará as suas tramas contra lugares fortificados, mas apenas por um tempo. E ele reunirá a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul irá preparar-se para a guerra com um exército extremamente grande e poderoso. E não se manterá de pé, porque planearão tramá-lo. Aqueles que comem as suas iguarias causarão a sua ruína. Quanto ao seu exército, será arrasado, e muitos cairão mortos. No que se refere a estes dois reis, o seu coração irá inclinar-se para fazer o que é mau. Eles irão sentar-se à mesma mesa e mentir um ao outro. Todavia, nada será bem sucedido, porque o fim ainda é para o tempo determinado. E ele voltará à sua terra com uma grande quantidade de bens, e o seu coração será contra o pacto sagrado. Ele agirá com eficiência e voltará à sua terra. No tempo determinado, ele retornará e irá contra o sul. No entanto, esta vez não será como a anterior, pois os navios de Quitim virão contra ele e ele será humilhado. Ele voltará e despejará a sua fúria contra o pacto sagrado, e agirá com eficiência. E voltará e dará atenção aos que abandonam o pacto sagrado. E dele procedem braços que irão levantar-se e profanar o santuário, a fortaleza, e remover o sacrifício constante. E estabelecerão a coisa repugnante que causa desolação. Por meio de palavras enganosas, ele levará à apostasia os que violam o pacto. Porém, o povo que conhece o seu Deus vencerá e agirá com eficiência. E os que têm discernimento entre o povo darão entendimento a muitos. E tropeçarão, caindo vítimas da espada e do fogo, do cativeiro e do saque por alguns dias. Contudo, quando tropeçarem, receberão um pouco de ajuda. E muitos se juntarão a eles por meio de declarações enganosas. E alguns dos que têm discernimento serão levados a tropeçar, para que seja feita uma obra de refinamento por causa deles, e para que seja feita uma purificação e um embranquecimento até ao tempo do fim, porque isso ainda é para o tempo determinado. O rei fará tudo o que quiser, e há de enaltecer-se e magnificar-se acima de todos os deuses, e dirá coisas chocantes contra o Deus dos deuses. E será bem-sucedido até acabar a fúria, porque o que foi determinado acontecerá. Ele não terá consideração pelo Deus dos seus pais, e não terá consideração pelo desejo de mulheres, nem por nenhum outro Deus, pois há de magnificar-se acima de todos. Em vez disso, dará glória ao Deus das fortalezas. Dará glória a um Deus que os seus pais não conheceram, por meio de ouro, prata, pedras preciosas e coisas valiosas. Com um Deus estrangeiro, agirá com eficiência contra as fortalezas mais poderosas. Ele dará grande glória aos que lhe derem reconhecimento e fará com que governem entre muitos, e repartirá a terra por um preço. No tempo do fim,
O rei do sul vai envolver-se com ele numa troca de empurrões, e o rei do norte virá sobre ele como uma tempestade, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Ele entrará nas terras e arrasará tudo como uma inundação. Também entrará na terra gloriosa, e muitas terras serão levadas a tropeçar. No entanto, estes são os que escaparão da sua mão: Edom, Moabe e a parte principal dos Amonitas. Ele continuará a estender a mão contra as terras. Quanto à terra do Egito, não escapará. E ele reinará sobre os tesouros ocultos de ouro e de prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes acompanharão os seus passos. Contudo, haverá notícias procedentes do leste e do norte que o perturbarão, e ele sairá com grande furor para aniquilar e entregar muitos à destruição. Armará as suas tendas reais entre o grande mar e o Monte Santo da Terra Gloriosa, e chegará ao seu fim, e não haverá quem o ajude. Capítulo 12. Nesse tempo, há de levantar-se Miguel, o grande príncipe que está de pé a favor do povo a que pertences. E haverá um tempo de aflição como nunca houve, desde que começaram a existir nações até àquele tempo. Nesse tempo, o teu povo escapará, todo aquele que se encontrar inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a desonra e para o desprezo eterno. E os que têm discernimento brilharão tão claramente como os céus, e os que levam muitos à justiça como as estrelas, para todo o sempre. Quanto a ti, Daniel, mantém as palavras em segredo e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos farão uma pesquisa, e o conhecimento verdadeiro irá tornar-se abundante. Então eu, Daniel, vi 2 outros de pé, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: Quanto tempo passará até ao fim destas coisas maravilhosas? Depois ouvi o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio. Ele levantou a mão direita e a mão esquerda para os céus e jurou por aquele que vive para sempre. Passará um tempo determinado, tempos determinados e metade de um tempo. Assim que se terminar de despedaçar o poder do povo santo, todas estas coisas chegarão ao seu fim. Quanto a mim, ouvi, mas não consegui entender, de modo que perguntei: Ó meu senhor, qual será o resultado destas coisas? Então ele disse: Vai, Daniel, porque as palavras devem ser mantidas em segredo e seladas até ao tempo do fim. Muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados. E os maus farão o que é mau, e nenhum dos maus entenderá, mas os que têm discernimento entenderão. E a partir do tempo em que for removido o sacrifício constante e for estabelecida a coisa repugnante que causa desolação, haverá 1290 dias. Feliz aquele que se mantém na expectativa e chega aos 1335 dias. Quanto a ti, continua até ao fim. Tu descansarás, mas no fim dos dias hás de levantar-te para receberes a tua porção.